Boa noite, irmãos queridos e amados. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu quero ler nesse momento o texto que está lá no capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 21 até o versículo de número 24. É um texto onde Jesus está dialogando com a mulher samaritana e ali ele fala sobre a questão do culto e que é para nós também um direcionamento de como nós devemos adorar o nosso Deus. Diz assim, Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai querido e santo, bondoso e misericordioso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e aquele que reina, eu me coloco, Senhor, diante da tua santa presença, para pedir que o Senhor nos ilumine nesse momento, que o Senhor nos dê o entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, abra os nossos olhos espirituais para enxergar, Senhor Deus, a grandeza daquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu oro a ti e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, durante esta semana, várias pessoas fizeram seus depósitos de dízimos e ofertas na conta da igreja. Portanto, nesse momento, nós vamos orar a Deus, agradecendo por esses dízimos e pedindo a bênção de Deus sobre estas pessoas que, obedecendo a ordem de Deus, fizeram o depósito, entregaram seus dízimos e ofertas na presença de Deus. Pai querido e santo, bondoso e misericordioso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço agora que o Senhor abençoe a vida, Senhor Deus, de cada pessoa que depositou diante de Ti como prova da fidelidade a Ti, os seus dízimos e suas ofertas. Pai, que a bênção do Senhor continue sobre estas pessoas, que o Senhor faça com que elas possam prosperar, Senhor Deus, não somente de forma material, mas que prospere, Senhor Deus, espiritualmente também, Senhor Deus. Abençoe os recursos que foram colocados diante de Ti, que sejam administrados para a honra e louvor e glória do Teu nome, para o crescimento do reino de Deus aqui nesta cidade. Eu louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, queridos, eu quero passar aos irmãos do grupo de louvor e eles vão ministrar os louvores a Deus. Jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei
parecer perder, lembrarei que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. E você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome. E você tem um nome que acalma a tempestade. E você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. A paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. E você tem um nome que lança fora o medo. Teu nome é Jesus.
Queridos, nós vamos meditar essa noite na palavra de Deus que se encontra lá na segunda carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. O irmão pode então abrir a sua Bíblia, no capítulo 1 de 2 Pedro, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente a fé que vocês têm à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes serão amplamente suprido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido e santo, peço a Ti agora em nome de Jesus, que o Senhor avive em cada um de nós esta palavra que foi lida, que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos abra o entendimento para compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Que a unção dos altos céus seja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre a necessidade do crescimento espiritual. O crescimento é um processo normal, natural e esperado na vida. Não somente com relação ao ser humano, mas também com relação aos animais e também às plantas. Se depois de nascer uma criança não apresentar crescimento físico e crescimento mental satisfatório, entendemos que é sinal de que alguma anomalia existe e que, se não for corrigida, poderá levar a criança a uma condição de atrofiamento e até mesmo a morte. Por isso, se detectamos isto na criança, levamos ao médico para que seja corrigida a anomalia e a criança possa desenvolver-se normalmente. Assim também nós agimos, queridos, com relação às plantas. Se plantamos, e essa planta não apresenta desenvolvimento normal, falamos com um agrônomo ou com uma pessoa que tem experiência, e procuramos resolver esta situação, procuramos resolver esse problema. E na vida cristã, será que agimos da mesma forma? Será que tão logo detectamos um estagnamento da nossa vida cristã, procuramos resolvê-lo imediatamente? Ou damos pouca importância? Infelizmente, queridos irmãos, não tratamos a estagnação espiritual da mesma forma que tratamos as outras coisas.
Mas, queridos, a palavra de Deus dá ênfase à necessidade de cada crente buscar sempre o crescimento espiritual. Nesse sentido, encontramos o grande desafio lançado por Jesus Cristo em Mateus 5, capítulo 5, versículo 48, quando Jesus diz: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Jesus está nos desafiando a ter uma vida espiritual próspera, uma vida espiritual que faça diferença, porque essa perfeição a que Jesus fala só é possível quando nós crescemos espiritualmente. Alguns textos bíblicos, nos exorta a crescer espiritualmente. Eu separei para nós nessa noite 2 textos apenas. Um deles está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 15, ele diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Queridos, observamos hoje que muitos cristãos e até muitas comunidades não estão preocupados com o progresso espiritual dos membros dessa comunidade. Hoje nós vemos muitas comunidades preocupadas e dando ênfase ao crescimento numérico delas. E muitas vezes em detrimento ao crescimento espiritual. E o mais triste de tudo, isso é que essa postura está, na verdade, relacionada àquilo que é reinante no mundo de hoje, onde o sucesso está nos números e não na qualidade. Basta olharmos para a música, e os programas de televisão em nosso país que nós podemos comprovar esta realidade. Assim, queridos, como a vida segue adiante, se não ela atrofia, essa vida não segue, ela atrofia. Assim também, a vida espiritual não pode parar. Tem que ser sempre no sentido de crescimento. Mas a grande maravilha de tudo isso é que esse crescimento não é fruto do esforço ou da capacidade de cada um de nós, mas é a operação da graça de Deus em cada um de nós. Pedro escreveu a sua segunda carta a uma comunidade que estava vivendo uma situação de extrema dificuldade. Eram imigrantes, estrangeiros, vivendo em um país estranho. E como tal, passavam por várias provações e por várias privações. Eram humilhados e discriminados por ser estrangeiro naquela terra. Um tempo muito parecido com o que vivemos hoje. Um tempo muito parecido com o que nós vivemos hoje. Tempo de provações, tempo de privações, onde a palavra de Deus nos desafia a crescer espiritualmente para que nosso consolo, nossa confiança esteja somente em Deus e não nos homens e nos seus projetos e nos seus valores. Então, Deus nos desafia nesse tempo difícil que vivemos, a buscar o consolo somente em Deus, a depositar a nossa confiança somente em Deus e não nos projetos humanos e não
nos valores da sociedade onde nós estamos inseridos, né? Mas vejamos a receita que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá. E o primeiro ingrediente dessa receita é: crescemos espiritualmente quando conhecemos a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus. Olha que Pedro falou lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, ele inicia essa carta saudando a comunidade, dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele termina essa carta exortando a comunidade com as mesmas palavras, nas mesmas palavras. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não é possível haver um crescimento espiritual sem esse conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ninguém pode crescer espiritualmente se não tiver conhecimento da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E aqui, queridos, nós não estamos falando de um conhecimento teórico, intelectual, mas um conhecimento de andar com Jesus, de estar com Jesus diariamente, através de uma comunhão. Ele diz que aquele que obedece os seus mandamentos é aquele que anda com ele. É aquele que está de acordo com a sua vontade. E esse conhecimento, né, adquirido quando nós olhamos diariamente para a pessoa de Jesus Cristo e confiamos nas suas promessas de que está conosco todos os dias, em todas as circunstâncias da vida. Para que eu creia nessa promessa de Jesus, eu preciso ter um conhecimento pleno dele, para entender que Jesus é verdadeiro, que Jesus cumpre aquilo que ele promete, né? Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 até o versículo 16, né, usa seu exemplo de vida para incentivar os cristãos a viverem diariamente buscando Jesus, olhando para Jesus. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: eu não fico olhando para trás, eu não fico remoendo o passado. O que eu faço é olhar sempre em frente e olhando para Jesus, porque é Ele que realmente pode nos socorrer em todas as circunstâncias da nossa vida. O escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, recomenda esta mesma postura, dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus, olhando sempre para Jesus, andando sempre com Jesus, confiando somente em Jesus. Quando nossos olhos estão diariamente voltados para Jesus, queridos, nós experimentamos na prática o significado das palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para que eu confie nessa promessa, eu preciso conhecer Jesus, não teoricamente, não intelectualmente, mas de andar com Ele, de vivenciar com Ele os momentos das nossas vidas. Quando conhecemos Jesus, aprendemos que não precisamos ter medo dos desafios da vida, porque Jesus está ao nosso lado, batalhando por nós. Então, queridos, o primeiro ingrediente, o primeiro remédio para que eu cresça espiritualmente é conhecer Jesus.
mas conhecer plenamente Jesus. O segundo ingrediente, ou segundo medicamento para acabar com a nossa atrofia espiritual, para que nós não venhamos a atrofiar espiritualmente, crescemos espiritualmente quando nos apropriamos das promessas divinas. No versículo 3 e 4, Pedro diz que é as preciosas e muito grandes promessas de Deus anima o crente para enfrentar os desafios da vida e o faz crescer espiritualmente. Pedro diz que através das promessas de Deus, nós ficamos sabendo que somos participantes da natureza divina. E quando olhamos para as revelações de Deus na Bíblia, é exatamente isso que verificamos. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, nós vemos que o Espírito Santo está nos transformando na imagem e na semelhança de Jesus Cristo, para que possamos participar da sua natureza e da sua glória. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 19, Paulo diz que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu creio que quando o crente apropria-se dessas promessas, ele passa a ter uma visão diferente da vida. Ele passa a viver como um verdadeiro cidadão do reino de Deus. E não será as dificuldades da vida que farão ele perder o ânimo e enfraquecer espiritualmente. Quando o crente toma consciência dessas promessas, ele vive de cabeça erguida, não se importando com as muitas vezes quando ele é humilhado, discriminado, injustiçado. Porque Deus tem algo preparado para o crente que nenhum ser humano pode imaginar. Paulo, escrevendo a esse respeito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo está dizendo que, por mais férteis que sejam os nossos pensamentos a respeito daquilo que viveremos na eternidade, ainda assim não chegaremos perto de imaginar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Era essa a visão da vida eterna, né, que fazia de Paulo um homem altivo, alegre e vitorioso, mesmo passando por tantas provações, humilhações e privações. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Lá em Filipenses 3,8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Gálatas 2,20, ele fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, é por isso que nós cantamos aquele hino que diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Será que temos vivido também desta forma? Ou temos vivido uma vida derrotada, uma vida de murmurações? Quando pela fé, queridos, nos apropriamos das promessas de Deus, somos levados a um crescimento espiritual que nos capacita para enfrentar todos os desafios que a vida nos impõe. O terceiro remédio dessa receita para
o crescimento espiritual. Qual o tratamento para a falta do crescimento espiritual? O que eu preciso para crescer espiritualmente? Como dissemos, queridos, no início, quando uma criança apresenta alguma anomalia no crescimento, levamos essa criança ao médico e ele pede alguns exames para detectar o problema e então ele orienta um tratamento para que essa atrofia, essa anormalidade, né, essa anomalia possa ser corrigida. Mas enquanto detectamos uma anomalia no crescimento espiritual, o que fazer? O que eu faço? Vou ao médico? Não, eu vou ao médico dos médicos. A Bíblia nos dá o tratamento de uma maneira muito clara. São 3 medicamentos que vai realmente resolver essa questão do crescimento espiritual. É onde eu vou conhecer Jesus, é onde eu vou me relacionar com Jesus, é onde eu vou conhecer as promessas de Deus e vou ser motivado a crer nessas promessas. Ninguém que negligencia, aliás, o primeiro medicamento é a leitura e o estudo da palavra de Deus. Ninguém que negligencia a leitura e o estudo da palavra de Deus de forma sistemática pode crescer espiritualmente. Queridos, quem não lê a palavra de Deus sistematicamente, não espere crescimento espiritual. É através da palavra de Deus que conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. É através da palavra de Deus que aprendemos a respeito, né, da vida que agrada a Deus. É através da palavra de Deus que nós somos fortalecidos na fé em Deus. É através da palavra de Deus que nós somos fortalecidos na confiança em Deus. Então, a palavra de Deus é o primeiro medicamento que eu preciso tomar para que eu possa crescer espiritualmente. Sem o estudo sistemático da palavra de Deus, sem a meditação da palavra de Deus, sem a leitura da palavra de Deus, eu jamais vou crescer espiritualmente, porque eu não sei como. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar o que preciso fazer para que eu possa crescer espiritualmente. O segundo medicamento para a cura da anomalia espiritual é a oração. A oração nos aproxima de Deus. É através da oração que nós criamos uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus acalma o nosso coração diante dos grandes desafios que muitas vezes a vida nos traz. E o terceiro remédio é o compromisso com o reino de Deus. Ninguém cresce espiritualmente negligenciando o compromisso com o reino de Deus. Quando não assumimos compromisso com o reino de Deus, é porque algo está errado no nosso crescimento espiritual. Tem algo errado e que precisa ser corrigido. Quando nós falamos, queridos, em compromisso com o reino de Deus, estamos falando em compromisso com a igreja de Jesus Cristo. É através da igreja de Jesus Cristo que nós cumprimos o nosso compromisso com Deus. Ninguém que cresce espiritualmente coloca a igreja em segundo lugar. Quando a pessoa está colocando a igreja em segundo lugar, quando a pessoa num domingo à noite, ela resolve que não vai à igreja, é porque algo está errado na vida dela. Ela está colocando o reino de Deus em segundo plano. E o reino de Deus, quando ele fica em segundo plano, nós não participamos como Deus quer que participemos e tenhamos compromisso com o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto eu faço. Então, o reino de Deus tem que ocupar o primeiro lugar, né?
3 medicamentos para o tratamento da falta de crescimento espiritual. Nenhum deles pode ser negligenciado. Na verdade, quem não lê e estuda a palavra de Deus sistematicamente, com certeza não dá importância à oração. Quem não lê e estuda a palavra de Deus e não dá importância à oração, com certeza não assume compromisso com o reino de Deus através da igreja. Queridos, palavra de Deus, oração e compromisso com o reino de Deus é uma vacina contra a anomalia espiritual, contra a atrofia espiritual. Todos hoje não falam em outra coisa a não ser a vacina contra o coronavírus, e as pessoas estão ansiosas para serem vacinadas. Será que nós estamos dando essa mesma importância com relação à questão da atrofia espiritual que muitas vezes nós vivemos? Deveríamos dar essa mesma importância que damos à vacina do coronavírus, à questão também espiritual. Vacinar-se contra a atrofia espiritual. Queridos, Oséias capítulo 6, versículo 3, na parte A, nós lemos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta Oséias está falando de que o crescimento espiritual é contínuo. Conheçamos e prossigamos. Não podemos parar. Não pode ser momentos da nossa vida, mas tem que ser algo dinâmico, diário na nossa vida. Esse crescimento espiritual vai até o último dia da vida do crente. Nada, queridos, é mais prejudicial ao crente do que o nanismo espiritual. O nosso desafio dessa noite é fazermos, queridos, uma radiografia da nossa vida espiritual. E se essa radiografia mostrar alguma anomalia, precisamos então urgentemente dos 3 medicamentos que Deus colocou a nosso dispor: Bíblia, oração e compromisso com Deus. Que Deus nos permita, que Deus não nos permita viver um nanismo espiritual, mas que cresçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque dessa forma nós estaremos crescendo espiritualmente. Deus abençoe a todos os irmãos, que o Senhor esteja acrescentando ao coração dos irmãos aquilo que ficou faltando. Queridos, continuamos essa semana, com o nosso estudo bíblico na quinta-feira, quando é necessário, por algum motivo, às vezes, maioria técnico, passar para a sexta, eu aviso os irmãos, tá? Mas o dia normal é a quinta-feira que nós fazemos o estudo, Próximo domingo, nós teremos escola dominical 9h30, e ainda aguardamos um posicionamento do presbitério a respeito de que se no próximo domingo nós vamos nos reunir presencialmente. Mas segunda ou terça-feira, amanhã ou no máximo na terça-feira, vai haver uma manifestação por parte do presbitério e nós aguardamos, tá? E os irmãos vão ser informados a esse respeito. Vamos, nesse momento, então, orar a Deus, agradecendo o Senhor por nos dar essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo que de forma online, mas mantermos essa comunhão, nesse tempo de tantos desafios e de tantas dificuldades. Vamos orar e depois eu quero abençoar a vida do irmão. Deus querido e amado, bondoso e misericordioso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, eu agradeço a Ti por esses momentos que o Senhor nos permitiu adorar a Ti em espírito e em verdade, em comunhão com os nossos irmãos, mesmo longe. A nossa comunhão é espiritual, por isso nós estamos todos em comunhão uns com os outros.
Louvado seja o teu nome, que nos dê uma semana abençoadíssima, que nos dê uma semana de crescimento espiritual, nos dê uma semana, Senhor Deus, de prosperidade, Senhor Deus, em todas as direções. Que o Senhor nos acompanhe nessa semana, que o Senhor vá à frente, rompendo os obstáculos que o inimigo possa colocar diante de nós, tirando as pedras que o inimigo coloca muitas vezes para que a gente venha a tropeçar. Mas que o Senhor nos assista em todas as nossas necessidades. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.